Gente, 8 horas, 41 minutos. Dificuldade para enxergar, principalmente de longe. Estou falando de crianças, adolescentes que muitas vezes chegam em casa com essa queixa. Mãe, pai, responsável, não estou enxergando direito o quadro na escola. Estou enxergando longe embaçado, estou com dor de cabeça. Tudo isso pode ser sinal de miopia. Um problema que não é novo, né? Muitos adultos, inclusive, convivem com a miopia, mas que tem crescido tanto, gente, entre crianças e adolescentes, que os médicos já falam em uma epidemia silenciosa. Hoje, 1 em cada 3 crianças no mundo já tem miopia e a tendência é que esse número continue aumentando nos próximos anos. Vamos conversar sobre os efeitos da miopia, porque ela acaba impactando no dia a dia, né? Os cuidados com a visão, o que os pais e responsáveis podem fazer desde já. Um papo importante para quem tem criança ou adolescente em casa e quer cuidar da visão desde cedo. Vamos conversar com a doutora Isabel Gazelli, médica oftalmologista pediatra. Bom dia, doutora. Bom dia, Bruna. Bom dia, espectadores. Bem-vinda aqui ao Tribuna Manhã, mais uma vez você com a gente. Doutora, para a gente entender, a gente fala dessa dor de cabeça, dificuldade de enxergar de longe, miopia. O que é a miopia? Miopia é um erro, né, que a gente chama refrativo, onde a pessoa tem dificuldade de enxergar de longe. Então, normalmente, para ver uma televisão, né, dirigir, então ele é um erro refrativo muito comum e que normalmente, né, ele acontece em pessoas ali por volta dos 14, 15 anos para frente, quando há um estirão do crescimento, né, o que seria uma fase já preparando para o adulto. O que hoje em dia a gente está vendo um pouquinho dessa mudança, isso está sendo antecipado. Mais cedo, né? Mais cedo. Você está vendo mais crianças, por exemplo, usando óculos. Perfeito. Toda criança ou jovem que tem miopia vai precisar do óculos? Então, essa é uma boa pergunta. Na verdade, assim, a miopia ela vai depender da quantidade desse grau, né? Normalmente, o que a gente vê na prática, graus muito pequenininhos ou no início passam despercebidos, tanto pela escola quanto pelos pais, né? Então, essa dificuldade, às vezes, é para coisas de letra muito distante, né? Uma legenda, né? Uma letra muito pequenininha, então uma coisa distante. Então, esses pequenos erros, normalmente, não é pego, né? A não ser num exame de rotina, que a criança geralmente faz, mas no começo não, mas dependendo ali já por volta de 1 grau a 1,5 grau, a criança começa a ter dificuldade. Normalmente aperta um pouco o olho, né, dá aquela apertadinha assim, vai chegando um pouco para frente. É muito comum na escola os professores ter que colocar essa criança um pouquinho mais para frente. Aí normalmente ela enxerga. Então às vezes até demora um pouquinho, porque é uma coisa que vai dando aquele jeitinho. Tava ali atrás, passa um pouquinho mais para frente, a criança muda o hábito às vezes de gostar de ver televisão e se em casa tem, por exemplo, acesso a tablet ou a celular, eles começam a preferir, o que já entra num problema, que aí essa proximidade que facilita para o míope que enxerga muito bem de perto, vai piorando e vai aumentando a quantidade desse grau. Perfeito. Você falou até já de alguns sinais, eu ia te perguntar o que a gente tem que estar atento, o que essa criança vai relatar, o que vai acontecer no dia a dia que pode ser um sinal de alerta para a gente. Sim, o mais importante, assim, que no começo geralmente não vai ser um grau alto. Então tem muita dor de cabeça. Então a criança ela relata que às vezes ao ler, né, ver televisão, ela se queixa, aperta muito os olhos, coça, né, fica com aquele olho irritado. Às vezes, sei lá, gosta de ver um desenho, um filme que dura umas 2 horinhas, ela vai cansando, ou após isso vai ter um pouquinho de dor de cabeça. Tablet, celular, a criança também começa a ficar cansada, porque o músculo ele cansa um pouquinho nessa proximidade. Então a criança ela começa a ter esses sintomas que às vezes ainda não é uma dificuldade visual. Quando a criança já tem um grau mais alto, que às vezes tem um fator hereditário já genético mais importante, essa criança desde cedo é aquela criança que vai para frente da televisão. Os pais colocam ela no sofá, elas vão para frente. Elas preferem atividades de perto do que de longe, né? Então, o mais comum é esses sintomas que são subjetivos, dorzinha de cabeça, coçar o olho, mas já existe em alguns casos uma dificuldade de longe, esse apertar os olhos dessa cerradinha para que foque melhor, essa imagem fique um pouco mais nítida. A gente tem que estar bem atento. Você falou do fator hereditário, os pais, né, que estão escutando a gente agora, que têm miopia ou até mesmo outros problemas, né? A gente está falando específico da miopia hoje. Mas ainda não percebeu nada do filho, o filho não apresentou sinais.
tem que levar para fazer um exame? Tem uma hora certa para a gente procurar ajuda? Tem. Eu acho assim, hoje, junto com os pediatras, a gente já preconiza esses exames precoces, né? Na verdade, cuidando da saúde da criança no geral do olho, né? Que devido ao uso, a gente coloca muito a tela porque é uma rotina que vem sendo muito diferente de 30, 20 anos atrás. E o acesso, né, à população, graças a Deus, à saúde, ela tem, né, principalmente nos grandes centros, essa precocidade. Então, o ideal, na verdade, é fazer rotinas. Existem já algumas idades preconizadas, que é um exame até 1 aninho de idade. É muito importante aquele exame com 3, com 5 aninhos, 7 aninhos, quando a criança começa a alfabetizar, né? Então, assim, pelo menos a cada 2 anos, eu acho importante quem tem acesso. Se não, os pais que são míopes, que têm erros, né, refrativos, a não ser de miopia de outro tipo, e principalmente aqueles pais que usaram óculos já na infância, ali de 8, 10 anos para baixo, pode levar os filhos a partir de 1, 3 aninhos de idade, já é o ideal. Que às vezes a gente pega essa miopia no começo ou já pega uma característica que a gente consegue reforçar para aquela família, uma importância dos cuidados ambientais, porque como a genética a gente não muda, mas a gente pode segurar um pouco dessa miopia, né? Falando em valores, um pai que sabe que o filho vai ter miopia, ele consegue que seu filho na fase adulta tenha um pouco menos de miopia ou até muito menos miopia do que um pai que não sabia, que não fez esse acompanhamento, que foi deixando para descobrir quando o filho já tinha uma dificuldade grande. Perfeito. A gente está falando das telas, né? Por mais que a orientação não seja dar tela, tem um limite de tempo ali pela idade, faz parte da vida de muitas crianças, seja o tablet, o celular ou a televisão. Como que a tela ela pode impactar na saúde dos olhos das nossas crianças, doutora? Perfeito. A tela, a gente culpa muito ela devido à proximidade, né? Então, a tela, nós oftalmologistas, quando a gente fala de tela próxima, que seria o tablet e o celular. O celular, ele é o pior de todos devido à proximidade. Para nós, a televisão, ele é o recurso, né? Porque a gente entende que cada família tem uma necessidade, né? Então, a tela, dependendo do conteúdo que você vai dar para o seu filho, prioriza a televisão. O grande problema das telas que a gente fala é a proximidade. Quando a gente lê numa proximidade que é menos que o nosso braço, a gente força todo o sistema do olho de acomodação, que é o músculo ciliar, o cristalino, para focar aquela imagem que tem nitidez que a gente fala sobre a retina. Então, quando a criança passa muito tempo próximo, ela cansa todo esse sistema e nisso teria um estímulo do alongamento do olho. Nesse alongamento do olho, que é um olho míope, a gente fala que o olho míope ele é pelo comprimento axial do comprimento do olho. Então, esse processo de perto, ele faz esse alongamento do olho. Então, é tanto o celular quanto o tablet, mas também eu gosto de frisar que aquela criança que é ótimo, que é a estudiosa, que antigamente a gente brincava do nerd, é a mesma coisa. Antigamente o óculos era uma questão do estudioso da sala. Porque mesmo. A proximidade, né, era a proximidade que hoje é da tela. Então eu sempre brinco com meus pacientes, prefiro que seu filho seja um míope porque ele é estudioso, do que ele seja um míope porque foi uma criança que teve muito acesso a, sei lá, rede social, joguinho, né? Mas é a proximidade, né? Então a gente culpa a tela por outros motivos, tanto o brilho quanto a proximidade também cansa o olho, a não ser da miopia. Então, tem mais a ver com a proximidade dessa leitura. Perfeito. Você está falando aí do óculos, né? Diante desse cenário, será que a procura por óculos infantis, armações, lentes, aumentou com esse movimento? Bora para uma ótica, a gente saber qual que é a percepção por lá desse aumento de crianças sendo diagnosticadas, né? Com vários problemas de visão, mas especificamente a miopia. Vamos conversar ao vivo com o repórter Luciano Rossetti, que está ao vivo em Uma Ótica. Bom dia para vocês, Lu. Bom dia, minha amiga Bruna Maria, para a amiga do Tribuna Manhã. Aumentou sim, viu? Só respondendo a sua pergunta, nessa ótica aqui do centro, mais especificamente, nos últimos 3, 4 anos, 40% de aumento. Vou bater um papo aqui com o Anderson, que é gerente da ótica. Tudo bem, Anderson? Tudo bem. Aumentou isso tudo, né? Nos últimos 3, 4 anos, 40% de procura para armações para crianças, não é isso? Seja bem-vindo ao Tribuna Manhã. Bom dia a todos. Realmente a procura de óculos para criança tem aumentado significativamente ultimamente, principalmente pelo excesso de uso de telas, entendeu? Então, assim, a gente tem uma procura bem grande desse público especificamente aqui na loja, aqui na ótica aqui.
Quais são os problemas mais comuns relatados pelos clientes aqui? Nessa faixa de idade de crianças, a miopia tem crescido bastante, o astigmatismo é um fator já mais normal nesse público também, e no público adulto também, mas a miopia ela tem crescido bastante nesse público aí, entendeu? E a gente está aqui com o Felipe, que é filho do Anderson, que usa óculos desde novinho. Deixa eu passar para cá, né, Felipe? Qual a sua idade atualmente? Minha idade atualmente é de 15 anos. 15 anos. Você usa óculos desde quando? Desde os 9. Caramba, desde os 9 anos. Quais são os problemas que você tem? Geralmente eu só tenho muito problema para enxergar a placa que está muito longe, coisa do tipo. Então, enxergar objetos mais distantes é mais complicadinho para você. Você usa muito computador, tela, celular, tablet? Uso. Até para estudar, né, meu amigo? Vamos aliviar um pouquinho a barra dele, coitada, né, Bruna? Porque, assim, tem que estudar e boa parte das matérias está no computador, está no tablet, está no celular, então tem que usar a tela mesmo, não tem jeito. Essa questão de usar a tela, no início, quando eu comecei a ter esses problemas, eu não usava tanto, mas ao decorrer do tempo eu comecei a usar mais e o meu grau foi, inclusive, aumentando. Você se incomoda com isso? Não, já até acostumei com... É de boa, né? Faz parte. Felipe, obrigado, meu amigo, pela participação. Anderson, chega aqui rapidinho para a gente mostrar aqui as armações. Aqui, ó, foram 5 modelos aqui selecionados. Todos esses modelos, né, o Anderson, são para crianças. Isso. São modelos próprios para a idade de crianças, entendeu? Temos aqui uma armação que ela é hipogênica, ela é mais flexível. Então, normalmente a gente usa com crianças mais ativas, porque quebram mais rápido, né? A criança não tem tanto manejo, entendeu? Então é mais claro, é mais flexível, né? Isso. Então, assim, ó, mais apropriada para criança, tá vendo? São peças que vão durar mais, então os pais dão mais atenção nessa questão de não quebrar tão rápido, porque é um custo elevado, entendeu? Uma peça dessa aqui, junto com a armação, na renda familiar hoje em dia, a pessoa tem que fazer um empenho maior, entendeu? Então, assim, é um custo, o governo não dá tanta atenção assim para esse público, a gente tem campanhas do governo aí, mais para o público mais de idade mais avançada, e a criança hoje está necessitando mais, por conta do uso das telas, como nós falamos, da utilização dos óculos também. Se tivesse algum programa nessa região aí também, ajudaria muito, né, para o público mais desfavorecido, vamos colocar assim, o público mais que não tem uma renda tão alta. Então, mas assim, temos peças de todos os valores, de todos os modelos, que tem que ser apropriado para o tamanho dessa criança, entendeu? Não pode ser uma peça de adulto, não pode ser uma peça muito grande. E com os tratamentos mais avançados hoje também, elas têm que ser num tamanho específico. Então, temos também tratamentos de lentes hoje em dia, que retardam o crescimento da miopia. Então, a tecnologia está muito avançada hoje, vamos colocar assim, para aqueles que precisam de um tratamento mais específico da miopia. Graças a Deus, que bom. Anderson, obrigado, viu, pelas suas palavras, por demonstrar também aqui os modelos para crianças. Bruna, ele comentou comigo aqui em off, antes da gente entrar ao vivo, que a procura começa a partir dos 3 anos de idade. Eu, particularmente aqui, tenho um sobrinho de 4 anos de idade, minha amiga, que já está usando óculos. Pois é, né, Lu, doutora Isabel, a gente está aqui, enquanto vocês estão batendo papo, a gente estava comentando aí. Que interessante, já vários modelos, né, doutora Isabel, próprios, começa muito cedo mesmo, né, Lu, e doutora, 3, 4 anos, e que legal que já tem modelos até específicos, né, com uma durabilidade diferente, isso é muito bacana, né? Isso é muito bom, a gente fala que pra gente que é médico, que precisa, né, eu falo que a prescrição do óculos, ele não tem uma estética, é igual você ir numa farmácia, né, é um serviço e é saúde. Então, a gente fica muito feliz que hoje em dia já tem armações que são boas, resistentes, confortáveis, bonitas, né? Porque a criança, não de 3, 4, às vezes sim, mas ele já tem uma noção ali de uma estética, né? Então, lentes que não arranham, que não quebram, então tem uma segurança, né? Antigamente tinha lente de vidro, hoje em dia são de uns plásticos super transparentes, resistentes, lente que não arranha, armações muito boas e hoje tem de vários preços, né? Tem armações de um valor inicial que tem uma boa qualidade de quebra, né? Armações de silicone, onde você tem uma dobra, que é muito importante, elásticozinhos para prender, cordinha, né? Ou elástico, né? Eu gosto muito daquelas que tem um clipezinho para colocar de sol. A gente vive, né,
num lugar de praia, num lugar tropical. Então, existem lentes que escurecem e armações muito boas, que tem 2 anos de garantia contra quebra, que tem um custo mais elevado, mas dependendo do grau da criança ou da necessidade. Óculos muito pequenininhos para bebê de 6 meses, 1 ano, que tiveram catarata congênita, que operaram, que vão operar. Olhinho desviado, que é estrabismo, que a gente já fala realmente do tratamento, aí já foge um pouquinho da miopia, mas que já existem essas armações que a gente pode contar que o tratamento e a eficiência fica muito melhor graças a todo esse avanço. Agora, doutora, quando a gente vai assim na ótica, às vezes o vendedor oferece, tem essa lente aqui que tem a proteção azul da tela. Isso aí é bacana mesmo? É bacana. Ajuda? Sim, a gente fala, a ótica, na verdade, quando a gente fala de lente, a gente está falando de um sistema de física. Então, todos esses tratamentos da lente, seja espessura, né, seja filtros azuis, eles têm um bloqueio de luz que é realmente por física, né? Existem lentes de controle de progressão de miopia que, pela questão da física, ajuda a segurar esse alongamento do olho, pelo um desfoque aí, uma coisa mais técnica, de onde a imagem cai na retina. Então, hoje em dia, a gente tem um arsenal muito maior que isso vem desenvolvendo aí, principalmente pós-pandemia, né, onde esse aumento excessivo da tela ela veio. Então, assim, a gente sempre fala que os preços também eles estão caindo, né? As tecnologias vão vindo, as patentes vão caindo, vários laboratórios têm acesso a essa tecnologia. Então, hoje, você consegue uma boa lente num custo, né, mais de entrada, digamos assim, para que todo mundo, de fato, tenha um acesso, né? Você não consegue deixar isso só para uma pessoa que tem uma condição financeira melhor. Claro que ainda é muito alto o custo, a gente gostaria que isso fosse mais em conta, mas eu acho que isso é uma tendência. Eu acho que quanto mais há a procura, quanto o mercado ele entende essa necessidade, mais em conta vai ficando. Então, graças a Deus, mais acesso para a gente que trata, que quer ver o resultado na criança como um paciente. Você não quer acompanhar uma criança que vai evoluindo porque a família não tem uma condição. Então, a gente fica muito feliz e satisfeito que tem essa evolução. Essa procura está sendo bem grande. Tem os programas do governo também. A gente só tem 1 minutinho, mas chegou uma pergunta aqui do Carlos Eduardo de Campo Grande. Ele falou que ele não tem filho, trabalha muito no computador. Ele quer saber se a miopia começa na infância e pode piorar na vida adulta? Obrigada, Carlos. Perfeito, pode. É muito comum a gente ver hoje em dia adultos com baixo grau de miopia, que passaram bem na infância e adolescência. Então, normalmente, essas pessoas desenvolveram esse alongamento pequenininho, esse cansaço do músculo ciliar pelo uso da tela. Então, são normalmente míopes baixos, talvez míope de 0,50, 0,75, onde os pais não tinham. Então, ela pode sim começar depois dos 18, 21, né? Mas hoje o que a gente vê antes. Perfeito, doutora Isabel. Obrigada pela entrevista, pelas dicas. Foi maravilhoso. Vamos encerrar juntas. Para você de casa, obrigada pela companhia. Até amanhã. Tchau, tchau.